Esse curso que nós estamos tentando passar para vocês chama-se Ortoscan. E o que é o Ortoscan? Na verdade, é uma metodologia de interpretação de exames laboratoriais sob a ótica ortomolecular. Nós vamos falar só sobre a ótica ortomolecular, que é uma coisa que está completamente diferente uma da coisa da normalidade estatística, que é do laboratório, e da normalidade médica, que é uma coisa completamente diferente uma da outra. Então está aqui. Por que Ortoscan, a gente pergunta, né? Então está lá, normalidade estatística e normalidade médica. O que é normalidade estatística? A normalidade estatística é uma coisa completamente diferente de normalidade médica. Porque o que vocês veem, esses exames que vocês pegam de sangue, vamos dizer assim, certo? Todos eles estão baseados em normalidade estatística e não em normalidade médica. Eu costumo dizer que na Faculdade de Medicina nos ensinaram a fazer diagnósticos e a tratar de doenças. São alguns detalhezinhos que eu vou colocar para vocês aqui que eu acho interessante. Então, nós não tivemos aula de saúde. A nutrição, por exemplo, nós tivemos 6 aulas de nutrição só. 6 horas de nutrição. Nós não tivemos aula disso aqui na faculdade. Mas nós cuidamos, só aprendemos a cuidar de doenças. Então, hoje, eu digo que os médicos geralmente não atendem de saúde, não entendem. Eles apenas de doença. O médico hoje, no fundo, é simples prescritor de remédio. Ele pode ser um simples prescritor de remédio. Com o advento da medicina bio-ortomolecular, eu estou falando bio-ortomolecular, porque nós vamos falar para vocês da medicina biomolecular, que estuda a célula de uma maneira geral, e a medicina ortomolecular, que é a medicina que vocês vão usar aí enzimas, sais minerais, oligoelementos, algumas vitaminas para tratar de alguns casos, certo? E nós vamos além mais do que isso, do que os nossos professores ensinaram com essa medicina bio-ortomolecular. Eu digo também que o mundo não tem um sistema de saúde, mas um modelo para cuidar de doenças. O Brasil não tem Ministério da Saúde, o Brasil tem Ministério da Doença. O que os governadores pensam que eles querem é números. Então, eles tratam milhares de pacientes e tratam os sintomas das doenças. Nós trabalhamos as causas das doenças. Para isso, você precisa ter mais tempo para conversar com o seu paciente. Essa medicina que hoje você vê aí, não tem essa medicina, está dada a um insucesso, porque ninguém consegue cuidar de um paciente, tratar de um paciente em 10 minutos, e ele paga o preço por cuidar de convênios. Ele tem que ganhar o dinheiro dele também, não tem culpa. Isso é o modelo, eu chamo disso aí do sistemão. O sistemão está errado, está tudo errado. Está entendendo? O mundo está doente, tanto física quanto mentalmente. Gente, o mundo está doente só fisicamente? Não. Nós estamos doentes mentalmente. Hoje em dia, a psiquiatria está aí. Eu te digo uma coisa, 1 em cada 2 pacientes, 1 em cada 2 está doente psiquiátrico. Está todo mundo doente mentalmente, principalmente depois que veio essa coisa dessa internet aí. As pessoas não têm um modelo mental, elas têm que ter uma gestão desse modelo mental dela que elas não conseguem ter. Elas não conseguem gerir as suas emoções, certo? Isso tudo pode ferir os pacientes, qualquer coisa. Os pacientes hoje estão irritados. O ser humano é uma coisa tão complexa que quando ele não tem problema, ele cria problema para ele. Então, essa parte mental, todo mundo está completamente doente, tanto física quanto mentalmente. Eu digo assim, sem medo de errar, todas as pessoas, não existe pessoa normal no mundo hoje. Todas as pessoas estão doentes, tanto física quanto mentalmente. É difícil uma pessoa que consegue cuidar e consegue controlar, gerir as suas emoções. É difícil, tá entendendo? E aí vem discussões em casa, alterações com filho, com família, com uma série de coisas, tá entendendo? Porque ele não consegue gerir as suas emoções. Então, ele está doente, tanto física quanto mentalmente, certo? Então, eu digo que o sistema trabalha com números e não com prevenções de doenças. E isso para ele que é importante, porque eles vão pegar no final do ano, no final do mês, nós atendemos 500 milhões de pacientes aqui,
Só que atenderam mal, atenderam errado. Os pacientes saem de lá com raiva, não saem bem tratados. Hoje em dia o paciente não combina mais com o médico, o paciente não confia mais no médico. O médico também não confia mais no médico. O paciente não deixa falar, o médico não deixa o paciente falar. E o paciente quer falar, tá entendendo? O paciente quer falar. O médico pede exames, e aí que tem um negócio. O médico pede exames, certo? E o paciente confia mais nos exames. E eu tenho uma triste notícia para dar para você, que nós já vamos entrar na interpretação de exames laboratoriais. Tá? Eu estou dando apenas uma conceituação inicial aqui do que eu acho tudo isso aí, porque infelizmente para os pacientes que não confiam mais nos médicos, confiam nos exames, todos esses exames, meus queridos, 97,5% desses exames estão anormais. Você já viu que seus exames estão todos normais? Está tudo errado. 97,5% desses exames que você recebe estão anormais. 2,5% desses exames que vocês recebem estão normais. E vocês confiam nos exames. Eu fico com dó de vocês, porque apesar de vocês não confiarem nos médicos, vocês confiam nos exames. E os exames também estão errados. Infelizmente estão errados. Eu vou provar por quê. Tá bom? O médico, na verdade, para mim, ele está se tornando um prescritor de remédio. Ele é um excelente estudioso de farmacologia, ele entende bem disso tudo, só que ele não entende de cuidar de doentes, de pacientes, não é nem de doentes. Ele é um prescritor de remédio. Se deixar, ele só sabe receitar remédio. Olha, o verdadeiro entendimento da precisão e interpretação dos exames laboratoriais é fundamental na avaliação do diagnóstico, tratamento e prognóstico de qualquer enfermidade crônica degenerativa, incluindo o processo de envelhecimento. Isso é muito importante. Nós já estamos começando a entrar aqui, no começo eu dei só uma palhinha, tá entendendo? Sinto estar um pouquinho rouco, infelizmente, mas no começo eu dei apenas uma palhinha para vocês terem uma noção de como a medicina está errada, certo? Lotear o corpo humano, certo? E a medicina ficou errada por causa disso. Mas o diagnóstico é muito importante. E o verdadeiro entendimento da precisão e interpretação dos exames laboratoriais é fundamental na avaliação do diagnóstico, do prognóstico, do tratamento de qualquer enfermidade crônica degenerativa, incluindo o processo de envelhecimento. Olha, este material foi produzido com que finalidade, minhas queridas? Com a finalidade de demonstrar como interpretar melhor os exames mais solicitados na prática clínica. Aí eu coloco aqui hemograma, perfil lipídico, perfil inflamatório, perfil autoimune, alguns exames hormonais que vocês gostam, que nós vamos falar lá na frente, e muitos outros, tá bom? Infelizmente, nós, médicos, aqui eu coloco, tivemos muito pouco treinamento formal na interpretação adequada de exames laboratoriais. Nós não tivemos treinamento nenhum. Não nos foi explicado. A escola de medicina, qualquer uma escola de medicina, ainda ensina errado a interpretação de exames laboratoriais. Nós não tivemos treinamento certo do que é realmente a interpretação adequada dos exames laboratoriais. A medicina evoluiu muito do ponto de vista tecnológico, mas o tratamento das doenças continuou o mesmo e as doenças continuaram aumentando. Eu já cansei de falar isso aí também. Lotearam o corpo humano e a medicina ficou dividida. Tá? Então hoje tem subespecialidades para tudo quanto é parte. Está errado, gente. O ser humano é uma máquina completa de mente, corpo e espírito. Você tem que ver a parte holística da coisa. O paciente, o mesmo sangue que passa pelo cérebro, pelo coração e pelo fígado, é o mesmo sangue. Não é sangue diferente, está tudo interligado. Tudo interligado. Vocês vão ver que tem uma tríade 1, que é de adrenal, pâncreas e suprarrenal, que isso chama tríade 1. Esses três órgãos trabalham em uníssono. Tanto a tireoide, quando fica doente, o pâncreas adoece,
quanto a da adrenal adoece, e vice-versa. Então, a medicina foi dividida, e isso foi o grande problema da medicina, que dividiram e lotearam o corpo humano. Então, minhas queridas, eu estou pedindo isso aqui, ó, por favor, a vocês, principalmente vocês que trabalham com estética, dê a você mesmo a permissão para cuidar de si própria. Primeiro, minha querida, você tem que cuidar de você, porque você também está doente. Todo mundo está doente hoje em dia. Não existe ninguém mais saudável na face da terra. Eu estou doente, todo mundo está doente. Só que a gente precisa saber fazer alguma coisa para melhorar isso aí. E existe isso aí. Só que hoje em dia está todo mundo doente, por uma série de problemas. O mundo está contaminado, está poluído. A água está contaminada, o solo está contaminado, os alimentos são contaminados, a água está poluída, o solo está contaminado, está tudo contaminado, tá? Então, você cuide de si primeiro, meu bem, para depois, quando você estiver pronta, aí você depois vai cuidar dos seus pacientes, tá bom? Eu gostaria de passar isso para você. Cuide primeiro de você, porque se você não tiver com energia positiva, por exemplo, você que trabalha com fisioterapia, muito com a mão, se você não tiver com uma energia boa, você vai passar energia ruim para o seu paciente, ele vai perceber isso aí. Ele vai perceber na hora, tá entendendo? Só dele conversar com você, você já vai saber. E você tem que estar sempre bem-humorada para conversar com o seu paciente. Sempre sorrindo, não fale dos seus problemas para o seu paciente. Está entendendo? Você tem que estar sempre com um sorriso, mesmo chorando por dentro, você tem que estar sempre com um sorriso para atender os seus pacientes da melhor maneira possível. Porque o seu paciente que vai consultar com você no seu consultório, ele está doente mentalmente, principalmente mentalmente. Por isso que eu falei que os pacientes são doentes mentalmente. Ele vai contar coisas para vocês. Eu trabalhei com a minha esposa há muitos anos. A minha esposa nunca contou para mim com detalhes, mas o que as pessoas falavam para ela de doenças mentais, doenças com o esposo, problema com o marido, problema com o filho, eles vão lá para tentar resolver mais ainda os seus problemas do que os seus problemas praticamente de físicos, também vão para isso com essa finalidade, mas eles vão te contar milhares de coisas que você não pode imaginar. Vocês têm que ter um contato com esses pacientes e fazerem deles seus amigos, fazer um critério de confiabilidade, de confraternização entre você e o seu paciente, porque isso aí é o grande pulo do gato hoje, é você fazer contato com o seu paciente, que você confie nele e que ele confie em você. Porque mesmo que você passe um protocolo diferente para ele e não se deu bem, ele vai chegar para você, sendo que ele goste de você, porque você tem uma cumplicidade grande com ele, ele vai chegar para você, doutora, querida, esse protocolo que você passou, eu não gosto de falar em protocolo, porque não existe protocolo, eu não gosto de protocolo. Não existe protocolo para passar para paciente. Cada paciente é de um jeito. O que você passou para ele, não foi protocolo. O que você passou para ele, não deu certo. Falou, meu bem, não vamos tentar outra coisa? Quem sabe vai melhorar dessa vez. Porque isso chama-se individualidade bioquímica. O remédio que eu dou para um pode matar o outro. O que não matou o outro vai fazer bem para mim. Está entendendo? O negócio está na dose. E às vezes você fez um trabalho com ele, não deu certo com aquele, você vai partir para outro. Se você tiver uma cúmplice, você tem que ser cúmplice do seu paciente. Você vai fazer do seu paciente o que ele quiser, ele nunca vai te caguetar, desculpa a expressão chula, ele nunca vai para PROCON, ele nunca vai para advogado, fazer processo contra você, porque ele gosta de você, ele vai falar, vamos fazer outro, vamos passar outro protocolo, doutora, quem sabe dessa vez eu vou melhorar. E é isso que vai acontecer com você. Bom, aí eu digo para você assim, ó, o paciente chega com você com glicemia de 150 miligramas por decilitro e você carimba na testa dele, eu sou diabético. Hoje em dia, minha querida, o médico trata, aqui nós já estamos entrando um pouquinho na coisa da estatística, da medicina estatística, da normalidade estatística, da interpretação de exames laboratoriais.
ele carimba em você que você é diabético só porque você tem glicemia de 150. O médico não pede glicemia com insulina. O médico está acostumado a pedir só glicemia. Está errado, meu bem. Você tem que pedir glicemia com insulina. Você pode ter uma glicemia de 126 miligramas por decilitro. Entenda isso. Nossa, aí eu estou diabético, mas a glicemia está 126. Se você bater com a insulina de 5, você não tem nada. Está entendendo? Agora, você pega um paciente com 99, que está normal de insulina, de glicemia, que está dentro dos padrões normais, você pega a insulina dele lá de 15, 20, esse paciente está mal, esse paciente já está diabético sem saber que está diabético. Porque hoje nós trabalhamos com a insulina, as grandes universidades de São Paulo que trabalham com medicina de anti-aging, porque lá nos Estados Unidos a gente pode falar de anti-aging, aqui no Brasil é proibido, que aqui é proibido, tudo que é bom é proibido pela Anvisa, tudo que não presta pode, tudo que é proibido nos Estados Unidos. Existe um serviço em Harvard só de medicina anti-aging, aqui no Brasil é proibido falar de medicina anti-aging. Então existem essas universidades que trabalham dentro desse processo de anti-aging, que trabalham com insulina de 4, certo? E a insulina média do povo brasileiro é de 12. Esse paciente está doente, esse povo está doente. A maior parte das pessoas, a grande parte das pessoas está doente. Não tem mais ninguém saudável no mundo. Isso é a minha maneira de ver, tá? Às vezes eu posso ser até um pouco radical, mas é a minha maneira de ver. Cada ser humano tem uma individualidade bioquímica. Isso foi falado pelo William Osler, já há um tempão. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Química por causa disso aí. Não existe padronização de protocolo. Eu falo para vocês, vocês estão acostumados, essas meninas que trabalham com estética, de fazer esses protocolos que vocês aprenderam nas escolas. Faz um protocolo para acne, protocolo para isso, para celulite, que é assim. Às vezes esse protocolo não funciona para uma, vai funcionar melhor para outro. Então eu costumo dar outros tipos de tratamentos para vocês verem qual que vai encaixar na sua paciente, porque cada um tem uma individualidade bioquímica. Um reage bem de um jeito com isso, o outro reage melhor com aquilo que aquele outro não reagiu bem. Está entendendo? Isso chama-se individualidade bioquímica. Não existe, meu amorzinho, um padrão para você definir de protocolo. Para com esse negócio de protocolo, disso. Eu vou bater até eu morrer em cima de vocês, porque eu sei que vocês têm mania de protocolos. O protocolo pode ser até interessante, mas vocês têm que ter mais de um, no mínimo 3, porque o primeiro pode não dar certo, o segundo pode dar mais ou menos, o terceiro é que vai ser o bom para ela. Está entendendo? Porque cada um reage de uma maneira diferente. Cada um tem um estilo de vida, é o que eu estou falando de individualidade bioquímica, diferente. Tem uma alimentação diferente, as emoções são diferentes, os pensamentos são diferentes. Não é? Hoje nós vemos a nova medicina holística, é a medicina que abrange o corpo, o espírito e a mente. Nós trabalhamos em cima disso aí. Está entendendo? A nova medicina holística como modelo para abordar o paciente como um todo, porque tudo está conectado. A mente está conectada ao corpo, a mente faz mal para o corpo, os pensamentos fazem mal para o corpo. Nós vamos ver isso mais para frente, vocês vão ver que cada coisa, vocês vão se arrepiar com o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, está tudo conectado, tudo conectado. Infelizmente, é aquele médico que ainda tem aquela visão mecanicista, cartesiana, de que tudo tem que ser igual. Matemática não é 2 e 2 mais 4. Matemática, às vezes, 2 e 2 mais 4 pode ser igual a 5. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Matemática, 2 e 2 nunca é igual a 4. É na mentalidade cartesiana, certo? Mecanicista, mas na nossa visão holística, não é. Pode ser 5, pode ser mais ou menos 5, ou pode ser 4 às vezes. Mas nunca é igual a 4. Está aqui, ó. A medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. Esse grande William Osler, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, me parece que foi em 1945,
ou não sei se foi nessa ocasião ele já era morto, mas ele ganhou o prêmio Nobel de Química, perdão, não foi nem de Medicina. Está aí, ó, medicina não é matemática. 2 mais 2 pode ser maior que 4 ou menor que 4. É o que eu quis dizer. Recentemente, olha que fantástico isso aqui que eu vou falar agora, o PNEI. Recentemente foi descoberto esse PNEI. Eu já falava disso desde 1979, quando eu montei a minha primeira clínica em São Paulo, que chamava Centro Brasileiro de Medicina Preventiva. O que nós estamos tratando hoje, fazendo hoje, essa medicina integrativa, nada mais é do que a medicina preventiva. Eu já naquela ocasião já falava que o psico, os nossos pensamentos, interferem no nosso neurológico, que interferem no nosso endócrino, que interferem no nosso imune. Daí vem o sistema PNEI, é o PNEI, é o psicológico, são os nossos pensamentos, alterando, influenciando o nosso neurológico, que são os nossos neurotransmissores, que influenciam os nossos endócrinos, que são os nossos hormônios, e que influenciam o nosso sistema imune. Está entendendo? Sendo que o psicológico pode alterar o seu sistema imune. A partir do momento que você começa a ficar com muito estresse, você fica psicologicamente alterado, com muito estresse, você vai inflamar o teu sistema imune e isso vai gerar uma série de problemas. Está entendendo? Você pode alterar o teu sistema imune a partir do PNEI. E vice-versa. Esse PNEI é muito importante vocês gravarem isso aí, tá entendendo? Porque um simples pensamento errado, ruim, difícil, um estresse no caso, um conflito emocional, pode gerar um problema no seu sistema imune e você não quer adquirir uma doença autoimune. Olha como é importante o exame laboratorial, minha gente. O exame laboratorial é capaz de identificar distúrbios bioquímicos, mesmo antes das manifestações clínicas, e nos permite avaliar a magnitude do desequilíbrio existente. Eu vou passar para vocês aqui, daqui a um pouquinho, uma coisa chamada RDW, que é o Red Cell Distribution Width, que é a distribuição da superfície da hemácia, a hemácia que tem um volume grande. Vocês vão ver, esse exame passa pelas suas mãos, num hemograma simples, que você passa na sua mão todo dia e você não sabe. Esse exame RDW, que está um exame pequenininho, mostra quanto você vai viver e você não sabe. Tá? Você passa todo dia por ele. Um hemograma, ele está no hemograma completo. Olha como é importante você identificar distúrbios bioquímicos mesmo antes das manifestações clínicas e nos permite avaliar a magnitude do desequilíbrio existente. Esse termo chama-se RDW. Guarde bem, nós vamos passá-lo daqui a pouquinho, que vocês vão ver como é importante isso aí, vocês saberem. Esse RDW vai saber e vai dizer exatamente quanto você vai viver. Se você vai viver muito, ou se você vai viver pouco. Eu posso falar para você, se você me mostrar um exame de laboratório hoje, que estão todos normais, eu vou diagnosticar ali 9, 10 casos errados. Então, a avaliação laboratorial permite determinar os pontos mais fracos. Cada um tem um ponto mais fraco. Um tem, por exemplo, o paciente que tem um câncer na família. Eu, por exemplo, na minha família, todo mundo morre, muita gente de câncer. A minha irmã morreu de câncer com 36 anos de idade. Outros têm hipertensão arterial, outros têm diabetes. Cada um tem um ponto fraco. É o elo da corrente, onde rebenta onde rebenta aquela corrente mais fraca. Aqui eu botei um exemplo, está aqui, ó, o estresse crônico, a fadiga adrenal. Aliás, alguns médicos não aceitam esse nome, fadiga adrenal, os endocrinologistas não dizem. Vamos colocar a síndrome da fadiga adrenal, que fica melhor, porque a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, mas o estresse crônico gera essa fadiga adrenal. O órgão de choque, nesse caso, são as adrenais, que antigamente nós chamávamos de suprarrenal, tá bom? A diabetes, o órgão de choque é o pâncreas. Cada um tem um órgão de choque diferente. A corrente vai arrebentar sempre no elo mais fraco. Tá ok? A outra coisa, olha, os resultados, minha gente, são sempre referências.
Eles devem ser sempre interpretados à luz da história clínica e do exame físico. Você vai fazer uma história clínica bem feita, isso é fundamental. Isso é fundamental. E fazer um exame físico bem feito, esse paciente. Está aqui. Nós estamos aqui hoje para desatar o nó gógio na interpretação de exame laboratorial. Aqui está um nó gógio. O gógio, se vocês não sabem a história, aqui eu coloco a sequenciazinha, mas deixa eu falar para vocês que eu acho que eu tenho isso aqui na minha cabeça direitinho. O gógio foi um camponês que entrou na cidade da Frígia, na Ásia Menor, naquela ocasião, que era na antiga Turquia. Hoje é a Turquia, tá? É a Frígia. O gógio entrou num carro de boi, certo? E naquela ocasião tinha morrido o rei da Frígia, naquela ocasião. Eles interpretaram o oráculo, que eles tinham oráculo naquela ocasião, e o oráculo disse que quem ia ser o próprio rei da Frígia ia ser um camponês que ia entrar num carro de boi na cidade. E realmente ele foi coroado o rei da Frígia, porque ele entrou exatamente com o carro de boi na Frígia. Ele entrou com o carro de boi. E ele pegou o carro de boi e amarrou no templo de Zeus antigo, do Zeus antigo, e amarrou, deu um nó gógio, o nome dele, na pilastra que tinha dentro do templo de Zeus, certo? E esse nó era um nó que difícil de você ter, de você desatar esse nó, chamava-se nó gógio. Hoje em dia vocês conhecem o nó gógio, mas o gógio foi um camponês, foi o rei da Frígia. Ele teve um filho chamado o Midas, é o rei Midas, que morreu sem deixar um neto para ele, sem ter filho. E vamos passar aqui. Está aqui, ó. O rei morreu, eu já falei. O rei Gógio trouxe o carro de boi para o templo de Zeus, o amarrou com um nó a uma coluna, nó esse sendo impossível de ser desatado. O filho, o rei Midas, que eu já falei para você. Aí, quando morreu o rei Midas, o oráculo foi consultado novamente, está entendendo? Para quem vê, quem desatasse o nó gógio, dominaria toda a Ásia Menor, certo? Aí 500 anos se passaram, aí sabe quem veio e desatou esse nó gógio? Foi o Alexandre o Grande, que vocês conhecem todos aí, está aqui, ó, o Alexandre o Grande cortou esse nó com a sua espada e se tornou o rei da Ásia Menor. Está aqui, ó. Desatar o nó gógio significa resolver um problema complexo de maneira simples e eficaz. Nós vamos resolver esse nó gógio, tá entendendo? De uma maneira simples, apesar de ser complexo, de uma maneira simples e eficaz, que vocês vão entender perfeitamente. Então, eu os convido a desatar esse nó gógio no que diz respeito à interpretação dos exames laboratoriais, na complementação do diagnóstico, prognóstico e follow-up de pacientes na sua prática clínica. Tá bom? Estou convidando a vocês todos aqui. Vamos todos nós desatar esse nó gógio, que o Alexandre Grande desatou, e nós também podemos desatar. Tá ok? Este curso, eu acho que vai ser um divisor de água para todas vocês e todos vocês, e fará uma diferença enorme na vida de vocês. Porque o que vocês pensam que é uma coisa, é outra completamente diferente. Completamente diferente. Esses exames que vocês pegam estão todos, eu não vou dizer todos, mas 97,5% estão errados. Errados. Estão numa coisa chamada interpretação estatística, que não tem nada a ver com normalidade médica. Uma coisa é uma coisa, como dizia o nosso grande... o Tim Maia, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Tá bom? Vamos lá. Isto porque somente 2,5% dos exames que vocês forem interpretar são anormais. 97,5% são normais. Por isso que você pega seus exames aí e fala, meus exames deu todos normais. Não deu, você está com problema. Está entendendo? É porque não sabe. Foi um figurão, foi um medalhão que fez isso, que ninguém sabe quem foi, há dezenas, centenas de anos atrás, centenas não digo, mas há dezenas de tempos atrás, e ele interpretou errado, ele pegou kits, ele pegou exames de bancos de dados de laboratório de gente doente,
Foi por causa disso. Essas pessoas eram doentes e todo mundo que vai fazer exame está doente. Ele pegou kits errados de pessoas doentes, não pegou de pessoas sãos. Então, por isso que deu essa interpretação errada. Está entendendo? Kits e exames e bancos de dados de pessoas, bancos de dados de pessoas doentes. De pessoas doentes. Isso tudo chama-se normalidade estatística e nada tem a ver com a medicina. Nada. É o que eu falei, algum medalhão, estudando semiologia, provavelmente criou isto, porém interpretou errado pelos padrões de bancos de dados de laboratório, que estão todos doentes. O laboratório está tudo doente. A pessoa que vai para o laboratório é a pessoa que está doente para fazer exame. Tá? Não pegou de gente sã. Os padrões desses bancos de dados, mais uma vez, minha gente, são de gente doente. Não existe ninguém mais saudável no mundo. Está todo mundo doente. Infelizmente, eu tenho que falar isso para vocês. A água está poluída, o solo está contaminado, a poluição vai matar. O câncer já vai passar na doença, as doenças cardiovasculares, que são as que mais matam no mundo, e as doenças autoimunes estão correndo aqui, ó, do lado, igual aquele cavalinho que está atropelando pelo lado direito, aqui, ó, tá entendendo? Então tá, o câncer já vai passar, tá entendendo? As doenças autoimunes também estão aí correndo, e essa doença cardiovascular vai cair, tá entendendo? Porque muita gente está mudando a maneira de comer, tá entendendo? Porque antigamente todo mundo comia errado, mas hoje as pessoas têm mais um pouco de visão em relação a isso aí.